Olá, sou a doutora Patrícia Peck e estamos celebrando o Dia Internacional da Proteção de Dados Pessoais, que foi instituído em 2006 pelo Conselho da Europa e acontece todo dia 28 de janeiro. Todos sabemos que esse ano de 2018 entrará em vigor a GDPR, ou seja, o Regulamento Geral Europeu de Proteção de Dados Pessoais, e afetará não só os países da União Europeia, mas muitos outros países que estabelecem negócios com a Europa, inclusive o Brasil. E o dia de entrada em vigor dessa nova regra de privacidade e proteção de dados é o dia 25 de maio de 2018. E para facilitar que todos possam saber, sejam as pessoas físicas ou jurídicas, o que vai acontecer de impacto na sua vida pessoal ou empresarial com a entrada em vigor dessa nova regra, nós vamos aqui mostrar para você rapidamente um infográfico dedicado a ensinar mais para os usuários da internet como proteger os seus direitos fundamentais na era digital. Primeiramente, a decisão a respeito de trabalhar mais as questões relacionadas à proteção da privacidade aconteceu no dia 28 de janeiro de 1981, quando foi estabelecida a Convenção 108 do Conselho da Europa, trazendo uma convenção para a proteção das pessoas relativamente ao tratamento automatizado de dados de caráter pessoal. Desde aquela época se decidiu que os estados nacionais, os países com grande economia, iriam trabalhar a informação dos indivíduos com mais transparência e iriam trazer a possibilidade de que o indivíduo pudesse participar na tomada de decisão sobre o uso dos seus dados. Com isso, as empresas deveriam buscar aplicar alguns princípios, como o princípio da minimização da especificação de propósito, assim como também garantir o direito à portabilidade de dados, o direito à retificação da informação, o direito ao esquecimento. Logo, nós vemos que com a evolução dessas tratativas, surgiram então regras que permitem que o usuário tenha que dar o seu consentimento prévio ao entregar dados em plataformas digitais. No Brasil, por exemplo, foi desde 2014, com o Marco Civil da Internet, que as empresas passaram a ter que ter não apenas uma política de privacidade obrigatória, mas coletar o consentimento prévio do usuário ao tratar os seus dados pessoais. Esse processo legal de coleta para o armazenamento e processamento de dados pessoais passou a exigir que tivesse, claro, um propósito específico explícito. Não dá mais para ser um cheque em branco, que o usuário entrega informação para ser usado para qualquer coisa, de qualquer maneira. Um outro diferencial com as novas regulamentações, como é a GDPR, é o aumento, a amplificação do seu escopo territorial. Nesse caso, a GDPR alcança empresas que estão estabelecidas aí nos 28 Estados-membros da União Europeia, como também organizações que não estão na União Europeia, mas de alguma forma ofertam bens, serviços ou têm atividades que se relacionam com a União Europeia, mas que coletam dados de cidadãos europeus. E aqui fica uma situação muito interessante. Aqueles que possuem dupla cidadania. Imaginem hotéis, imaginem cartões fidelidade que estão coletando dados de pessoas que podem sim acabar não só sendo brasileiros, mas também italianos, alemães, portugueses. Todos esses vão acabar atraindo a aplicação da regra da União Europeia. Então, a GDPR traz uma série de partes envolvidas e traz conceitos para essas partes envolvidas. São os usuários, os controladores de dados, os processadores de dados e as atividades supervisoras. Além disso, a GDPR facilitou o processo de centralização
de supervisão e regulação dessas atividades. É o que eles chamam de balcão centralizado ou balcão único. Então, a empresa hoje, basta que ela esteja em conformidade em um único país integrante da União Europeia, que isso já aplica para todos os países. É uma regulamentação que traz o conceito de dados pessoais, ampliou bastante o conceito de dados pessoais, não é mais só o que é identificado, mas também identificável, e de dados sensíveis. E em torno de dados sensíveis já é uma matéria que passou a ser tratado na Constituição Federal de muitos países, também na do Brasil. Quando você associa numa base de dados a informação de crença religiosa, de origem étnica ou racial, dados genéticos, opinião política, sindical, vida sexual, dados de saúde e agora, para que a gente pare para pensar, dados biométricos. Logo, toda portaria de prédio que coleta dado biométrico para autenticar a entrada de uma pessoa já passou a estar enquadrada no nível mais sensível da GDPR, com a multa mais alta, ainda mais imagina numa cidade como São Paulo, que tem bastante estrangeiro, que com certeza pode estar sujeito aí a serem dados de europeus. Então, aqueles condomínios desses prédios que tem muitos executivos vão ter que fazer um trabalho de compliance para armazenar esses dados, porque vão estar aplicáveis com a GDPR. E aí, logicamente, é uma regulamentação que trouxe responsabilidade não só de quem armazena, esses dados, que é a empresa que coleta por algum motivo para usar, porque são seus clientes ou usuários, mas os terceirizados. Então a GDPR alcança todo o supply chain de segurança e de TI, que hoje faz um trabalho de processamento de dados. E se esses dados param na nuvem, a GDPR para na nuvem também, e o fiscalizador vai atrás da nuvem, vai atrás da onde o dado vai. Então, é uma regulamentação que traz ali notificação de violação de dados como sendo obrigatória. Então, se houver um risco de privacidade, deve ser notificado aos usuários e há um prazo aí para que as autoridades supervisoras tenham 72 horas após o descobrimento, que fiquem sabendo, inclusive, das providências tomadas. Há também uma previsão sobre transferência internacional de dados e todo um escudo de privacidade, de cláusulas contratuais e de regras corporativas vinculativas que devem ser seguidas dentro do processo de transferência internacional de dados. Logo, a governança corporativa passa a ser revista, porque uma grande empresa multinacional presente em muitos países antes não tinha muito critério na circulação de dados dentro da empresa de um país para outro, e agora passa a ter que ter. Antes, muitas vezes, era só quando ela passava para uma outra empresa parceira ou um fornecedor que havia um NDA, que havia um modelo, um escudo de privacidade. Agora esse escudo funciona para dentro também, não apenas para fora. E isso que quer dizer a regra corporativa vinculativa. E por último, e não menos importante, é a questão da execução das multas. O que a GDPR trouxe talvez de grande diferença para outras regras anteriores da União Europeia foi justamente aumentar consideravelmente o valor das multas, que alcançam aí uma monta acima de 20 milhões de euros. E isso para alguns tipos de negócios, ainda mais da era digital. Imagina um aplicativo que está na loja da Apple ou da Google, uma startup, uma fintech, pode ser extremamente impactante, principalmente porque no cálculo da multa é aplicável com relação a um faturamento do grupo econômico. Então, se você tem grupos econômicos em que uma das empresas do grupo pode estar não conforme e recebe a multa, o cálculo da multa não é só com base no faturamento daquela que infringiu, mas no total de volume de negócios anual do grupo econômico. E é muito importante não só trabalhar preventivamente para estar atualizado, para que isso não vire uma barreira comercial, que acabe gerando restrição de negócios com um mercado importantíssimo como é o mercado europeu, mas para que depois
não se torne também um contencioso que impacte a sobrevida das empresas. Então fique de olho e vamos acompanhando aí a questão da inovação na transformação digital e o compliance, as novas regulamentações. Eu sou Patrícia Peck e agradeço a vocês a atenção. Vamos continuando a estudar os temas do direito digital.